Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe seu dia. Quem está vivo dá glória. E o nosso tema de hoje é: entenda que a dor não é a ausência de Deus. Amém? A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Salmos 23, versículo 4. Eu creio nessa palavra, meus irmãos. Eu creio. E hoje eu quero falar ao coração de quem está atravessando dias difíceis. Dias confusos, dias pesados, dias que muitas das vezes a alma até ora, mas o peito continua apertado. Eu passei por isso esses dias. Porque uma das mentiras mais silenciosas que alguém pode acreditar é: se está doendo é porque Deus se afastou. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque o Salmo 23 que a gente acabou de ler não nos apresenta uma vida sem vales. Ele nos apresenta uma caminhada acompanhada. Repare bem o que Davi diz nesse salmo. Ele não diz: se um dia por acaso eu passar pelo vale. Não. Ele diz: ainda que eu ande. Ou seja, o vale não é um sinal de desvio. Muitas das vezes ele faz parte do caminho, porque há dores que não são castigos. Há processos que não significam abandono. Há estações difíceis que não revelam a ausência de Deus, mas uma forma diferente da sua presença. Porque nós, muitas vezes, aprendemos a perceber Deus só quando tudo vai bem. E aí, quando as portas se abrem, né? Quando o cenário está favorável, quando a oração é respondida ao nosso tempo, né? Mas Deus não está presente apenas naquilo que nos alivia, como eu citei, mas Ele também se faz presente naquilo que nos amadurece. Pega essa palavra, isso é profundo. Porque o nosso problema, muitas vezes, é associar presença com conforto. Mas a presença de Deus nem sempre vem em forma de alívio imediato. Às vezes ela vem em forma de sustento, vem em forma de força para mais um dia, vem na paz em meio ao caos, no consolo enquanto o milagre completo ainda não chega, não é? José é um exemplo disso, né? Ele foi traído pelos próprios irmãos, foi arrancado do ambiente familiar. Gente, José foi vendido, foi injustiçado, foi lançado na prisão. Vocês têm ideia do que é isso? Por pessoas que prometeram ajudar ele, e ainda assim a Escritura repete algo poderoso. O Senhor era com José. Como? O cara preso e tudo mais, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Isso muda tudo, porque a presença de Deus não impediu José de passar por processos dolorosos, mas impediu que a dor tivesse a palavra final. Creia nisso. A dor pode até tocar a sua história, mas ela não tem autoridade para definir o seu destino. Quando Deus está presente, talvez você esteja em um vale hoje, talvez você esteja vivendo uma estação que você não escolheu. Talvez haja perguntas sem respostas, lágrimas que ninguém viu, cansaços que você nem consegue explicar. E em dias assim, a mente começa a interpretar tudo errado, né? A alma fica tentando pensar que Deus me deixou, Deus se calou, Deus se esqueceu de mim, mas o texto não diz que Deus está esperando você no fim do vale. O texto diz: tu estás comigo. Comigo onde? No vale, no deserto, sabe? No meio, na travessia, na parte escura, na parte confusa, na parte que você ainda não entende o que está acontecendo. Isso significa que o vale não é um lugar vazio. É um lugar onde a presença de Deus se manifesta de um jeito diferente. Talvez com menos explicação, mas com mais dependência. Talvez é isso que o Senhor quer lhe ensinar. Talvez com menos controle, mas com mais profundidade. Forte, né? Talvez com menos respostas prontas, mas com mais revelação do caráter de Deus. Porque há coisas que só são formadas em nós quando tudo aquilo em que confiávamos, além de Deus, começa a ser abalado. No vale, Deus trata profundezas. Nos vales, Deus vai revelar os ídolos ocultos no coração. No vale, Deus vai fortalecer as raízes. Nos vales, Deus nos ensina a discernir que Ele não é apenas o Deus dos dias altos, mas também o Deus dos dias escuros. E veja que coisa linda. Davi diz que a vara e o cajado consola. Ele está falando que aquilo que corrige consola, aquilo que conduz consola, aquilo que protege consola. Porque às vezes o consolo de Deus não é tirar você imediatamente do processo. Às vezes é garantir que o processo não vai destruir você. Guarde uma coisa no seu coração hoje. Sentir dor não significa que Deus foi embora. Às vezes significa apenas que você está atravessando uma parte da estrada onde Ele está te sustentando de uma forma profunda, de uma maneira real.
Escute bem, você não está sozinho. Talvez ninguém entenda completamente o que você está vivendo. Talvez as pessoas vejam seu rosto, mas não conhecem o peso que você está carregando, mas Deus conhece. O Espírito Santo conhece. Ele conhece o pensamento que você não verbalizou, a angústia que você escondeu, sabe? Aquela oração que saiu só aos pedaços, o medo que você tentou disfarçar com força. E mesmo assim, ele continua presente. Porque a dor pode até ser um capítulo, mas ela não é a conclusão da história. Ela não tem poder de decidir sua história. O vale pode até ser real, mas ele não é permanente. A travessia pode até ser cansativa, mas a presença de Deus continua sendo mais firme do que qualquer instabilidade que você esteja sentindo agora, nessa manhã. Então hoje talvez a pergunta não seja: Deus, onde tu estás? Talvez a pergunta seja: Deus, o que tu estás formando em mim enquanto eu atravesso isso? Porque quando essa pergunta muda, o coração também muda. Creia nisso. Você deixa de olhar apenas para a ferida e você começa a perceber, sabe o quê? A sua formação. Deixa de olhar apenas para a dor e começa a discernir a obra que está sendo feita. Você deixa de olhar apenas para a demora e começa a confiar que Deus ainda está escrevendo algo que seus olhos ainda nem conseguem enxergar por inteiro. Creia nisso. Em nome de Jesus. Eu quero lançar um desafio para você aqui. Hoje, tira alguns minutos a sós com Deus e faça um exercício com sinceridade, sabe? Pegue um papel ou abra um bloco de notas aí e responda: qual dor eu tenho interpretado como abandono, sabe? Depois escreva abaixo: Deus continua comigo até aqui. Escreva abaixo, sabe? E faça uma oração simples dizendo: Senhor, eu não quero apenas sair dessa dor, eu quero atravessá-la contigo. E aprender que o Senhor quer, e aprender o que o Senhor quer formar em mim. E durante o dia, toda vez que a angústia bater, repita para si mesmo: o vale não é vazio, Deus está comigo nele. Porque a dor pode até bagunçar aí, mas a presença de Deus continua sustentando. Você crê nisso? Amém? Faça essa oração com sinceridade. Faça essa oração hoje com sinceridade diante do Senhor. Se apresente diante dele. E quando você estiver escrevendo, faça isso. Independente se você esteja passando, coloque: Deus está comigo. Não importa o que você esteja passando, mas que você desperte isso nessa manhã. Amém? Porque nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pela fé. Foi a palavra de ontem ou anteontem aqui no devocional, né? Nós não andamos pelo que vimos, nós não andamos pelas nossas emoções. Não. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Isso muda tudo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te dê graça para você atravessar esse vale, essa prova, essa dificuldade. Eu não sei qual é. Alguns nos casamentos, outros nos negócios, outros nas amizades. Eu não sei qual é o seu vale, mas de uma coisa eu sei: o Senhor é contigo. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa mensagem com amigos, mande para os colegas, curte, comente aqui embaixo. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que pode ser entregue para outras pessoas. E se você não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, clique aí, ative o sininho, se inscreva e nos acompanhe também no Instagram, Ezequias Marques, com 2 S no final. Amém? Deus te abençoe poderosamente.